E aí, pessoal, vamos lá para mais uma questão da Unifesp 2005 agora. E essa questão é sobre empuxo. Olha só, o que essa questão está querendo nos dizer? Está falando o seguinte: a figura representa um cilindro flutuando na superfície da água, preso ao fundo do recipiente por um fio tenso e inextensível. Então, olha só, ele está preso por um fio, né? Então, a gente tem um fio aqui que está mantendo o nosso objeto, né? Acrescenta-se aos poucos mais água ao recipiente, né? Então, como está tendo um acréscimo de água no recipiente, isso aqui vai influenciar, né, no nível da água, né? Então vamos ver o que vai acontecer. De forma que seu nível suba gradativamente. Sendo o impulso exercido pela água sobre o cilindro, P, a tração exercida pelo fio sobre o cilindro, e P, o peso do cilindro, e admitindo-se que o fio não se rompe, pode-se afirmar que até que o cilindro fique completamente imerso, né, o que a gente vai poder afirmar? Né? Então, o que a gente pode afirmar para quando o cilindro fique completamente imerso? O que a gente vai poder dizer que vai acontecer? Então, gente, aqui a gente vai analisar, né, as luzes, né, vamos dizer assim, do que a gente entende por empuxo. Primeiramente, vamos lembrar o seguinte: o que é empuxo? Né? Está falando que está relacionado ao empuxo, mas o que é empuxo? Empuxo, né, também conhecido como princípio de Arquimedes, o empuxo ele é algo relacionado ao peso do líquido deslocado, né? Então esse empuxo ele pode ser calculado da seguinte maneira: o empuxo ele depende da densidade do fluido, que no caso ali é o líquido, né, que esse cilindro está imerso, do volume de líquido deslocado, que eu vou chamar de VLD, e da gravidade. A questão é, no exercício, a gravidade ela não se altera, né? E o fluido também não. Então, a gente já pode concluir, né, de imediato para nossa análise, que o quê? O empuxo, ele é diretamente proporcional ao volume de líquido deslocado, tá? Mas olha só, esse volume de líquido deslocado, pessoal, ele está relacionado com o quê? O líquido que eu estou deslocando, ele está relacionado ao tanto do meu objeto que está submerso, ou seja, o tanto de objeto que está dentro do fluido. Então, o volume de líquido deslocado, ele é proporcional, né, ao volume submerso. Ou seja, o que quer dizer esse volume submerso? Quer dizer, o volume de objeto que está dentro do fluido em questão. Então, quanto mais do meu objeto estiver dentro do fluido, mais líquido eu estou deslocando, né? Porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Dessa maneira, eu estou aumentando o empuxo. Aí a gente tem que fazer a seguinte análise, né? Vamos imaginar aqui que o meu cilindro seja esse quadradinho. Então, a minha análise é o seguinte: o cilindro, por si só, ele tem uma força. Essa força é chamada de força peso. O peso desse cilindro não se altera. Por quê? A gente tem que lembrar que peso depende da massa, a massa do cilindro não muda, e depende da gravidade. A gravidade também não muda. Esse cilindro, como ele está submerso, é parte dele, né? Ele vai ter aqui a ação de uma força que a gente denomina como força, né, vertical, uma força resultante vertical para cima, que é o que a gente chama de empuxo. Esse empuxo, ele vai aumentar à medida que ele vai ficando mais submersivo. Ou seja, o cilindro vai ficando cada vez mais dentro do líquido, o empuxo vai aumentando, por causa desta relação que a gente viu, que o empuxo é diretamente proporcional ao volume de líquido deslocado. E o volume de líquido deslocado depende do volume submerso. Então, esse empuxo aqui ele vai aumentar. O peso não está aumentando, mas o que está mantendo esse sistema parado? É a força de tração que está sendo gerada pelo fio. Ou seja, à medida que eu estou aumentando o empuxo, porque eu estou tendo o meu recipiente cada vez mais submerso, para manter o equilíbrio acontecendo, né, a tração está aumentando. Ou seja, como eu estou encobrindo mais o meu recipiente, o meu recipiente, né, desculpa, o meu cilindro, o empuxo está aumentando, então o cilindro queria subir, só que ele não está subindo porque a tração está segurando. Ou seja, aquele fio está mantendo ele ali. Então quer dizer que a tração, a força de tração, ela está aumentando. Então, olha só, vamos ver as opções. Letra A. O módulo de todas as forças que atuam sobre ele aumenta? Não, não tem como isso aqui acontecer. Por quê? A força-peso ela é constante. B. Só o módulo do empuxo aumenta? O módulo das demais forças permanece constante? Não. Se isso acontecesse, era para essa corda arrebentar e esse cilindro subir. C. Os módulos do empuxo e da tração aumentam. Ó, isso aqui é importante. Ó. O módulo, né, quer dizer, o valor do empuxo e da tração aumentam.
mas a diferença entre eles permanece constante. Ou seja, a diferença entre eles é o peso, né? Ela está mantendo constante. Então aqui, ó, eu vou ter que a resposta correta é a letra C. Beleza? É um exercício muito bacana para a gente entender todo o contexto de empuxo. Então, empuxo, né, está relacionado ao peso de líquidos deslocado e a gente calcula com essa expressão que está aqui. Esse empuxo ele depende diretamente do volume de líquido deslocado, e esse volume de líquido deslocado depende do volume do objeto que está submerso, ou parte dele submerso. Então, se eu aumento esse volume submerso, eu estou aumentando o volume de líquido deslocado, logo eu aumento o empuxo. Se eu aumento o empuxo, para conseguir, né, manter aquele objeto ali parado, a tração está aumentando. Valeu? Show!